Conversou com o vereador eleito aqui de Cuiabá também, vereador Hilde Tax, e agora o vereador eleito também aqui na capital, Tenente Coronel Dias, do Cidadania, 3.659 votos. É isso, vereador? Bom dia, seja bem-vindo à CBN Cuiabá, é um prazer recebê-lo por aqui. Muito bom dia, Camila, Igor, grandes amigos aqui, agradecer a oportunidade. Foram 3.659 eleitores que agora os representam, assim como toda a Cuiabania, né? Um vereador não são só dos seus eleitores, eu acho que é da própria Cuiabá, que paga o salário, o contribuinte quer ver a Cuiabá em funcionamento, de forma dinâmica, e eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês e com as pessoas que estão nos ouvindo sobre a questão, os enfrentamentos que nós temos nos próximos anos. Igor, fica à vontade, meu amigo, para conduzir aí e começar nosso bate-papo. A qualquer tempo a gente também traz aqui a participação do nosso ouvinte. Lembrando que você sintoniza e participa conosco pelo 65-99803-5580. Vamos lá, vereador, bom dia. Como é que surgiu, em qual momento surgiu a possibilidade de o senhor querer entrar na política? O senhor é militar, fez um grande trabalho na frente do 10º Batalhão aqui de Cuiabá, da Polícia Militar, coordenou grandes eventos na Arena Pantanal. Em qual momento surgiu na sua cabeça ser político e como foi a construção da sua candidatura até chegar à glória da eleição? Eu não sei se eu posso quebrar o protocolo aqui. Deve, pois não. O Igor, eu conheço ele desde a adolescência, né? É verdade. Então ele está perguntando isso porque ele acompanhou todos os meus processos antes da polícia, né, Igor? Antes da polícia. E aí ele me viu entrando na polícia, fiz CFO, me dediquei bastante, fiquei em primeiro da turma de grandes líderes que hoje comandam as unidades da polícia, 3º Batalhão, 1º Batalhão, 4º Batalhão, unidade da Rotan. Então são todos parceiros, amigos. E hoje o Igor faz essa pergunta para esclarecer para a sociedade que, na verdade, é um policial militar com experiência, com compromisso, que está vindo agora para a política. Não foi uma decisão muito fácil, porque eu tinha minha trajetória, era para ser coronel, como você sabe, né, Igor? Meu pai foi coronel da Polícia Militar, foi subcomandante da polícia, e para eu tomar essa decisão, foi assim, um processo difícil, doloroso até. Eu vislumbrei que na polícia existem pessoas comprometidas, pessoas que não medem esforços para entregar um produto, para fazer a segurança da comunidade, da sociedade. E na política, a gente faltava essa visão desse policial militar de rua, que enxerga as dificuldades das comunidades realizando o patrulhamento, que se indigna com várias situações que nós estamos passando por um processo, tanto em nível nacional, mas que reflete no cotidiano do nosso dia a dia, a quantidade de usuários de drogas aumentando na comunidade, o centro de Cuiabá sendo inviabilizado economicamente pela quantidade de pessoas que vêm praticando furtos, delitos, e nós observamos um aumento de 62% nos últimos 5 anos de pessoas que vivem na região central, mas hoje não estão mais só nessa região, estão ali agora na rodoviária, mas estão indo para além agora desses 2 espaços, ocupando regiões importantes, econômicas, regiões importantes de Cuiabá, e que nós não queremos nos tornarmos São Paulo. A gente vê, para quem passa ali para São Paulo, vê uma grande quantidade de comércios sendo fechados, e isso trazendo consequências para o nosso dia a dia, para a nossa imagem, mas também uma consequência econômica muito séria. E, vereador, até aproveitando o gancho disso que o Igor coloca aqui pra gente, até ainda durante a campanha eleitoral, o senhor falava dessa necessidade, né, de um plano de segurança, principalmente para a região central de Cuiabá. Assumindo um mandato ali na Câmara, tendo também um bom relacionamento ali com o prefeito eleito Abílio, o que é que o senhor pretende, o que é que o senhor pensou? Esse plano ele já está desenhado? A gente tem aí uma novidade, né, que é a criação de uma guarda, né, também aqui é exemplo do que já acontece lá em Várzea Grande. O senhor acha que isso aí já vem também para apoiar esse plano, né, para subsidiar ainda com mais segurança, principalmente essa região central? O que o senhor pode desenhar aí para nossa audiência? O que eu tenho defendido é nós buscarmos já experiências em outros estados que elas já existem, e também aproveitar algumas experiências boas aqui, levando-se em consideração a característica desse possível guarda municipal, junto e aliado à Polícia Militar, às instituições de segurança pública como um todo. É necessário entender que o tráfico de drogas, o comércio, é um sistema dinâmico e é um comércio ilegal, mas é um comércio. Portanto, tem estratégias que movem para avançar esse comércio, e nós temos que entender como ponto de partida que existe uma dinâmica que precisa ser enfrentada. Então, o centro de Cuiabá, assim como outras regiões, nós precisamos realizar operações em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, para entender quem é
que orquestra e dinamiza e está atrás por esse consumo, que aparentemente é uma questão ocasional, mas não o é. Existe uma estratégia por trás disso, como tem em São Paulo, e eu digo que Cuiabá, assim como outras grandes regiões, eles passam hoje por um relacionamento muito íntimo. Então nós vemos operações no Morro do Rio de Janeiro para prender pessoas que moram aqui em Cuiabá relacionadas ao tráfico de drogas. Então você tem uma organização, um diálogo, de uma troca de informações para que o comércio ilegal de drogas aqui na região cuiabana e também em Mato Grosso avance. Então, existe sim uma estratégia de boas experiências. Vou citar novamente a experiência no Santa Rosa. Nós ali com uma boa vontade, conversando com os moradores, nós interligamos todas as câmeras e hoje a população que mora no Santa Rosa consegue chamar a Polícia Militar apertando um botão que aciona toda uma comunidade e o policial militar também que está na viatura ou no patrulhamento ou mesmo na base. Então é uma experiência que nós podemos já implementar no centro de Cuiabá, com baixo custo. Há também a possibilidade de uma criação de centro integrado de operações na região, colocando esse sistema de vídeo monitoramento à disposição de todo o comerciante, de toda pessoa que trabalha também no comércio, do policial militar, do policial civil, do corpo de bombeiros e quem queira ajudar o centro de Cuiabá. Nós também temos, como já disse, exemplos em outros locais, outras cidades, Curitiba, você tem aí uma possibilidade também de incremento no setor tecnológico, de isenção ou diminuição de impostos, taxas para quem queira estabelecer um comércio na região central. Hoje, para você ter uma ideia, em torno de 30% dos trabalhadores do comércio está inviabilizado dentro da região central. A preocupação é se tudo isso que está acontecendo está matando a conta-gotas o nosso centro, o que pode estar acontecendo também em outras regiões? Então, o prefeito Abílio, com a equipe de vereadores e com a gestão, está muito preocupada nisso e a intenção é de mover uma estrutura econômica, discutindo também a isenção ou a diminuição de impostos por um período de tempo, para ter um incentivo para que novas possibilidades comerciais e também de atrações de entretenimento venham a compor para além da segurança, que para mim, apenas a segurança, que é um gargalo muito importante, mas só a segurança, a gente resolver o problema, não vai ser, a gente não vai trazer o nosso saudoso centro de volta, mas sim pensar de uma forma estrutural. E, vereador, só vou emendar um pouquinho ainda, Pedro, nesse assunto, que na semana passada, né, Igor, nós recebemos aqui o secretário de Estado de Segurança Pública e muitos ouvintes encaminharam questionamentos nesse sentido, uma preocupação também nos bairros, principalmente os mais distantes do centro, que estariam dominados ali por facção, há comentários ali de que essas facções estariam cobrando taxa do lixo, da entrega da água, do gás. O senhor tem conhecimento também de situações dessa natureza? Até enquanto militar é uma preocupação, esse debate deve ser levado também para a Câmara de Vereadores. Como é que o senhor tem acompanhado? Porque é algo que causa muita apreensão e muitos ouvintes têm mandado mensagens para a gente em relação a isso, vereador. A gente viu um estranhamento, né? Algumas questões, há 2 semanas atrás foram feitas algumas falas, mas assim, o importante é que o governo do estado, junto com a prefeitura, vai ter esse comprometimento. Nós vimos aí o lançamento de uma operação por parte do governo do estado, já reestruturou a própria Polícia Civil, colocando uma quantidade de delegacias à disposição para fazer esse enfrentamento. Então, o Ministério Público, eu acho que tem que ser uma sinergia entre as instituições. Não adianta só a cobrança para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil ou para os órgãos que estão dentro do governo do estado. Existe uma sinergia muito importante. A gente tem aí órgãos que não estão alinhados com esse propósito. Para isso, fui eleito pela população para discutir essas questões também. Então, a gente vê assim, nós temos comprometidos com essa situação. Ministério Público, Judiciário, nós vimos aí o lançamento da Operação Tolerância Zero com a reestruturação da própria Secretaria de Segurança, colocando a Secretaria de Justiça em mais delegacias à disposição para discutir e ir atrás desses assuntos. É uma realidade. Não adianta nós termos um problema e colocarmos, Igor, esse problema embaixo, essa sujeira embaixo do tapete, porque sob o risco que essa problemática ela pode se tornar ainda maior e nós perdemos ainda mais o controle sobre essa situação. É preciso fazer enfrentamento, mas eu fico muito contente de ver as respostas que estão sendo dadas. Nós temos aí, como foi dialogado aqui, né, perguntado sobre o Igor, a criação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um papel importante também nesse processo, vai ser aí uma estrutura do prefeito Abílio,
para estar fazendo essa ocupação desses espaços, aonde nós vemos aí a ocupação por parte dos usuários e de criminosos. Parte desse processo, ele é, sim, estruturado pelo crime organizado, mas não é uma coisa muito nova. A Guarda Municipal vai ter o papel dela, o governo do estado tem o papel e está respondendo isso, mas estamos vendo também o Poder Judiciário interessado em discutir. Aliás, a provocação está sendo até por parte do Poder Judiciário, do Ministério Público. Esperamos ver essa defesa também da Defensoria Pública. A gente tem uma dificuldade em dialogar com a Defensoria Pública, que entende que esses espaços são para ocupação dessas pessoas, e a gente entende um pouco diferente, mas a gente vamos estar, Igor, Camila, chamando esses órgãos para discutir também e nos colocando dentro da nossa capacidade à disposição para discutirmos. E, aliás, parceiros também dentro da Câmara dos Vereadores, para a gente estar ampliando essa discussão, porque não adianta também pensar que não é papel da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. É sim, a gente vai estar discutindo de forma bem ampla e também com a imprensa para a gente tentar avançar e não permitir que nossa Cuiabá se torne esse exemplo, esse mau exemplo da região central de São Paulo, que é uma cracolândia. Nós não queremos isso para a nossa capital. Pedro Panoc e Igor Tax, fiquem à vontade para seguir aí com o nosso bate-papo. Pedro, Igor, quem que manda agora? Vai lá, Pedro. Vereador, o senhor mencionou e, por certo, precisa tomar uma atitude em relação a isso, mas se fala muito na questão social, e o senhor mesmo também já abordou isso em outras entrevistas, né? Nesse sentido, qual que é a sua intenção em termos de fazer um trabalho social, no sentido de pegar essas pessoas, fazer ali uma espécie de tratamento para que elas também se livrem, né? Porque tem muitas dessas pessoas que estão ali, né, viciadas, enfim, se perderam, digamos, no decorrer do caminho. Nesse sentido, qual seria a sua proposta na questão de colocar essas pessoas na sociedade novamente através de um programa social? Antes de discutir isso, é preciso estabelecer uma prioridade. A prioridade é para que o comércio da região central seja viabilizado. Nós não podemos ficar discutindo esse problema há tantos anos como estamos fazendo, e a gente nós estamos inviabilizando empregos, famílias. Então, a primeira questão que eu vou discutir nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Existe esse problema há muitos anos e nós não estamos conseguindo resolver, e nós estamos inviabilizando economicamente e o sustento de várias famílias. Então, mas resolver essa questão somente com repressão não é o caminho, não é o único caminho. Mas eu já digo, a priorização deve ser viabilização da situação econômica do centro para que ela retorne à vida econômica. E depois, em prioridade, a gente tem que discutir a questão de como fazer isso. Como fazer isso respeitando as pessoas, porque são pessoas que estão ali doentes, né? Então a gente tem aí uma perspectiva social para estar buscando, não é uma problemática fácil. A gente tem casos aí que a gente já foi ofertado residência, emprego para essas pessoas que estão ali, e elas simplesmente não querem essa ajuda do Estado. Então, a gente tem que discutir também a internação compulsória, livre, verificar como interná-las e como ressocializá-las e como inserir a própria família nesse processo de recuperação desses viciados. Então, existe uma discussão junto à Prefeitura, ao governo do Estado, ao Poder Judiciário. Então, nós temos que viabilizar uma capacidade de internação dessas pessoas e junto com as famílias, nós organizarmos esse espaço e esse ambiente para que ela se sinta acolhida e retorne. Primeiro, deixe o vício e depois retorne ao mercado de trabalho. Não é tarefa fácil. O que eu não quero e não pretendo é voltar aqui há 4 anos e está com a mesma problemática, discutindo essa questão de dar oportunidade para essas pessoas, e nós temos ainda o comércio sendo ainda mais inviabilizado. Então, minha prioridade é voltar à situação do comércio, voltar à situação econômica do comércio da região central. E aí também nos preocuparmos com a situação das famílias. O que nós não podemos é colocar novamente, como há muitos anos, como temos observado, é a questão como ressocializar, e a gente não vê as soluções acontecendo e vemos pessoas reclamando sempre de o poder público, municipal, do governo e até governo federal não fazendo nada porque as coisas retornem ao que eram. Então, a preocupação é, primeiro, restabelecermos a prioridade, e essa prioridade é
a reorganização ou a organização econômica da região central e também nos preocuparmos com as famílias. 9h59, vereador, a gente ainda quer falar um pouquinho sobre as discussões ali também na mesa diretora, mais alguns assuntos ali relativos à Câmara de Cuiabá, mas a gente precisa fazer um intervalo obrigatório nesse momento, uma pausa para acompanhar o repórter CBN. É bem rápido, a gente está de volta. Estou aqui na CBN Cuiabá, amanhã de terça-feira, dia 3 de dezembro, já em clima de retrospectiva por aqui, né, Igor? Aproveitando para receber todos os vereadores que foram eleitos aqui nessa legislatura, temos muita renovação, né, na Câmara de Cuiabá, e hoje a gente está conversando agora, nesse momento, com o vereador eleito, Tenente Coronel Dias, do Cidadania, pouco mais de 3.600 votos. Falamos um pouquinho ali das ações que ele pensa aí para esse mandato ao longo dos próximos 4 anos. E, Igor, eu sei que você gosta de falar também da mesa diretora, a gente bateu um papo com o vereador Hilde a respeito desse assunto. Tem mais algum detalhe que você quer saber aí do Coronel Dias em relação ao mandato, aos projetos, ou já quer falar também aí dessa outra eleição, pós-eleição? Acho que antes de entrar nessa questão da mesa diretora, é óbvio que a questão da segurança pública é uma das pautas fundamentais, né? Tanto que o prefeito Abílio se comprometeu em ter a Secretaria de Segurança Pública do município, em ter a Guarda Municipal. Eu queria entender na prática, o senhor que trabalhou na rua, né? Com a tropa na rua, como exatamente a Guarda Municipal pode ajudar a Polícia Militar. É uma força auxiliar, mas é uma Guarda Civil armada, como é em Várzea Grande. Qual é a separação efetiva de uma tropa da outra? Quais são as atribuições específicas da Guarda Municipal em separação com a Polícia Militar? A Guarda Municipal, ela primeiro, as grandes cidades do Brasil já possuem a Guarda Municipal. Eu acho que é uma discussão inevitável para a gente. O prefeito Abílio está imbuído nessa missão. Eu trabalhei também na qualificação de policiais militares por 20 anos. Eu sei o quanto é importante um profissional qualificado, voltado à segurança pública, tá atuando. Então a Guarda Municipal tem o papel de guardar estruturas municipais e também escolas, fazer patrulhamento nas escolas, praças. Então colabora muito com a Polícia Militar, especialmente se tiver uma proximidade, um diálogo muito próximo. Então é uma atividade complementar à segurança pública, papel constitucional da Polícia Militar. A Polícia Militar ele tem tanto o aspecto preventivo e repressivo, repressivo no combate imediato às ações criminosas, como roubos, furtos, e você vê aí uma estruturação da Polícia Militar com Rotan, com BOP, justamente para fazer esse enfrentamento de abordagens a crimes que poderão vir a acontecer, no caso preventivo, ou então logo após o cometimento dela, roubo a banco. E agora, a Guarda Municipal, ele tem um papel preventivo importante, que é de ocupar os espaços públicos como praças, fazer o patrulhamento nas escolas, garantindo... Se vocês se recordarem, nós tivemos aí ano passado e retrasado ações de ameaças nas escolas, tanto em creches quanto nas escolas dos jovens. Então nós vemos aí uns esforços muito grandes por parte da Polícia Militar, que esse papel pode ser um papel também complementar por parte da Guarda Municipal, que vai auxiliar muito. Também na reintegração de posse, nós podemos ter um papel da Guarda Municipal também auxiliando a polícia. Nós vemos aí uma política do governo de ter um equilíbrio muito forte entre a tecnologia e o homem. Então, nós temos aí aproximadamente 7.000 policiais militares. Esse é um número que nós precisamos entender a Guarda Municipal complementando esse número de 7.000 policiais. Então, eu acho que a Guarda Municipal tem esse papel justamente de ocupar esses espaços de lazer, de entretenimento, mas também de fazer essa preocupação com o hospital, com a escola e fazendo essa aproximação com a Polícia Militar, que além da ostensividade, tem um papel de abordar situações onde possam representar um risco ou então de ir atrás do criminoso realizando as abordagens e evitando, prendendo o criminoso ou então evitando o crime. 10h11, Igor Tax, fica à vontade para seguir por aí, daqui a pouquinho vou trazer a participação também da nossa audiência. Vamos entrar já na mesa diretora, porque nós conversamos agora há pouco com também vereador eleito de Tax, que ele declarou apoio a essa chapa
feminina, né, 100% feminina. Qual que é a sua participação? Você já escolheu o lado? Tá apoiando quem? Como é que o senhor está participando dessa composição das discussões da mesa diretora da Câmara Municipal? Eu ouvi os vereadores e depois de observar o comportamento da ideia da mulher e o conceito que me foi trazido, eu entendi que nesse momento é importante a gente dar uma demonstração para a sociedade, e eu como pai, como filho, pai de uma menina, e eu entendi que é interessante, eu gostei do comportamento, do diálogo, do comportamento da Paula, eu achei ela uma boa candidata, conversei muito com os vereadores que estão dentro desse projeto, fiz observação que eu não gostaria de ver um comportamento feminista extremo dessa proposta, e eu fui muito bem esclarecido, muito bem acolhido pela uma visão muito ampliada dessas mulheres que são líderes, que elas querem demonstrar a capacidade delas. Primeiro que elas são líderes que já foram eleitas e muito bem votadas, né? A gente tem aí a Samantha, que ela não vai fazer parte da mesa, mas demonstra a força e a inteligência da mulher. Você tem a Paula, você tem todas as mulheres que compõem, a Michele, a própria Maísa, você tem a Baixinha, você tem as outras vereadoras. Então eu entendi, é o seguinte, é o meu papel enquanto vereador fazer a melhor escolha. E não há motivos, senão bons motivos para escolher essas mulheres para fazer essa composição. Elas têm uma proposta muito boa de trazer essa visão da mulher, que é uma visão mais afetiva, mas também muito técnica. São mulheres gestoras e preocupadas com a participação política da mulher. Ela deve ser, sim, é uma votação histórica, né? Nós temos, acho que 8 mulheres fazendo essa composição, e tomara que esse meu voto represente não só para elas ou para a população, mas também para minha família. E eu quero ter sim um orgulho de falar para minha filha que eu votei numa mulher presidente da Câmara dos Vereadores, que vão compor essa chapa das mulheres, que vão fazer uma excelente gestão da Câmara dos Vereadores, apoiando o prefeito Abílio. E existe alguma possibilidade do senhor ocupar também algum cargo na mesa? Não é algo que passa pelo radar? De fato, é uma composição 100% feminina ali, vereador? Eu tenho 23 anos de polícia. Obviamente, o papel do comandante não é somente operacional, Igor, é também fazer a gestão de uma unidade, né? De uma unidade de líderes também. Claro. Todo policial militar que se forma é um líder, exerce um papel importante da comunidade, os homens e as mulheres armados do Estado, o braço forte do Estado de Mato Grosso. Mas eu acho que eu vejo esse momento uma possibilidade de eu mostrar a minha liderança, permitindo que mulheres líderes exerçam essa liderança. Então, para mim não há problema nenhum, não faço parte, não é meu interesse fazer parte dessa mesa diretora, mas assim, apoiar essa mesa dentro dos enfrentamentos que nós teremos nos próximos 2 anos em Cuiabá. Pedro Panoc, tem mais algum detalhe que você quer saber aí do vereador Tenente Coronel Dias? Igor Tax, fica à vontade também aí, não sei se tem mais alguma questão em relação à mesa, antes de eu trazer a participação aqui do nosso ouvinte. Pedro disse que tá tranquilo, tá de olho na rede. Tá, deixa eu aproveitar então a oportunidade. Nós estamos vendo uma disputa se desenhar entre, basicamente, novos vereadores, né, vereadores eleitos pela primeira vez, com uma chapa que se desenha de vereadores do atual mandato e que são defensores da atual gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Tá ficando clara essa polarização, vereador? Ou não? Ainda dá tempo de alguns vereadores mudarem de posição? Como é que está essa negociação? O senhor está participando dessas reuniões? Porque é preciso ter no mínimo 14 votos para vencer. Quantos votos hoje essa chapa já tem? O vereador Hilde disse aqui agora há pouco que está muito próximo dos 14 votos. Qual que é a sua avaliação envolvendo essa polarização dessas duas chapas e também a composição das chapas? Vou falar do meu princípio, por que eu tomei essa decisão. Tá. O prefeito Abílio eleito, e eu preciso apoiar o prefeito eleito para que retome a Cuiabá que nós desejamos. Coloque Cuiabá no rumo para se tornar a cidade que nós desejamos. Então, eu observei o cenário e falei, não, eu preciso ajudar o prefeito Abílio. Foi por isso que eu comecei o diálogo com a mesa diretora composta pelas mulheres. Enxerguei nela um comportamento que me atende, então há um alinhamento de interesse, de percepções da minha parte. Falando sobre os novos
e os que já são mais experientes na Câmara dos Vereadores, eu não vejo essa escolha colocando também nessa dicotomia. Não é por aí. Nós vemos a chapa das mulheres, pessoas que já estão ali nas Câmaras dos Vereadores, né? Não é porque é novato que tem uma perspectiva boa, e não é porque é uma experiente e por ser mais experiente que necessariamente não traz boas ideias e fortalece a proposta de uma Cuiabá mais segura, mais dinâmica. Eu acho que não é por esse aspecto que a gente tem que levar. A principal questão em discussão qual é a base de apoio do prefeito Abílio. Nós temos uma composição feita por políticos que já estão aí nessa caminhada há algum tempo, e eles são a maioria da base do Manuel Pinheiro. Nós temos os candidatos e até pessoas que já estavam na Câmara, como a Michele e outros políticos, Eduardo Magalhães, que querem fazer parte da base da composição do Abílio. Esses que foram oposição a Manuel, inclusive. Que foram oposição a Manuel. Então, assim, nós temos essa composição de novatos, que a maioria deles já estão com o prefeito Abílio, e temos uma composição que estão ainda em diálogo, né, com o prefeito Abílio, e que podem vir fazer essa composição, como o Wilde trouxe essa percepção, que também é a minha. Essa composição, a gente vai chegar a um consenso, e para eleger uma pessoa que vai estar fazendo parte, e a Câmara dos Vereadores, obviamente, tendo autonomia, mas também dando apoio às medidas necessárias, e é por isso que o Abílio foi eleito. Não há sensatez alguma de trazer uma Câmara dos Vereadores em oposição ao prefeito. Quando ele foi eleito agora, a gente precisa dar subsídios para que ele consiga fazer um bom mandato, iniciar um bom mandato, e eu vejo que esse é o papel hoje da Câmara. Então, assim como o Wilde, eu entendo que falta pouco para fazer essa composição. Nós temos ali do lado de uma outra composição de 10 a 11 vereadores, e do lado de cá também 11 vereadores, 12, sendo que 5 a gente está em uma discussão para fazer uma composição, para nós termos a maioria dos vereadores e fazermos essa gestão em apoio ao prefeito Abílio. Vereador, reproduzir um áudio aqui agora do nosso ouvinte, o Becão. Ele tem uma curiosidade aí para saber por que abandonar a carreira militar e virar também vereador agora. É um pouco daquilo que o Igor falava no início, mas trazer aqui a participação do nosso ouvinte também. Bom dia, Igor, Táxi, Camila, todo mundo da CBN aí. Acompanha a CBN todos os dias, desde as 4 da manhã. Estou na CBN e não paro. Eu quero perguntar para o vereador aí o seguinte. Desde quando o Bolsonaro foi candidato a presidente da República, e ele colocou como ministro alguns militares, general e o cambal de bico, de lá para cá, não parou mais o número de policiais, general, coronel, sargento, cabo, sei lá, tudo que faz parte da militar. Candidato. Hoje o que tem de candidato militar, no geral, é assustador. Muita gente. Muito. Parece que o órgão público hoje precisa ser fiscalizado, olhado só por político militar. E eu quero perguntar para o vereador aí se ele vai deixar um cargo onde ele ganha muitíssimo bem, ganha bem, para ser político numa classe que todo mundo reclama da política, dos políticos, da ação da política, da ação dos políticos, e hoje ele quer ser político. Por quê? É muita vontade de querer ajudar o povo. Porque... Tá aí, vereador. O Becão, ele coloca alguns pontos interessantes, né, Igor? O número cada vez mais elevado de militares, né, se colocando à disposição de um pleito eleitoral, e ele fala se existe essa necessidade de ter um militar ali fiscalizador dentro da política, e eu queria que o senhor respondesse aí, ele fica à vontade. Vou complementar a resposta na primeira pergunta do Igor, né? Por que fez você tomar essa decisão? Primeiro, tô na rua. Estou vendo as coisas acontecendo. Muitas coisas acontecendo, levando a sociedade, de uma forma geral, para um caminho que não está correto, que não é o que nós acreditamos. Eu tenho minha família, tenho minha filha, e se nós não fizermos nada, as coisas vão evoluir.
Então, realmente, a minha situação na Polícia Militar é uma situação confortável. Eu recebo um bom salário, um bom soldo para ir para o enfrentamento, para fortalecer as comunidades e cumprir o papel na segurança pública, como policial militar. O policial militar, antes de tudo, é um cidadão. Então, eu acho até uma covardia que o governo federal está fazendo de querer inviabilizar um policial militar de ser candidato. Primeiro, o salário geralmente do policial militar é assalariado, é um trabalhador. Ele tem muito menos condições de ser eleito de muitas outras classes, como um advogado bem-sucedido, como um empresário, um agricultor. Então, assim, um policial militar é um lutador, assim como é qualquer um outro trabalhador. Para ele ser eleito é muito difícil, é muito penoso. Então é muito, assim, a situação econômica para alguém ser eleito no Brasil hoje é muito, deixa a eleição por um trabalhador inviabilizada. Então eu acho uma covardia tremenda por parte do governo federal querer buscar leis e inviabilizar um policial militar, um soldado, um sargento ou um tenente-coronel, que são todos assalariados, de serem políticos. Por que o policial militar não pode ter voz? E digo mais uma coisa, Becão, por que um policial militar não pode se colocar à disposição? Porque cabe à população escolher. E se o policial militar, o militar do exército está sendo escolhido, é que a população que é o perfil do policial militar dentro da Câmara dos Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Senado e também liderando o país. Qual o problema disso? Eu não vejo qualquer tipo de empecilho nós colocarmos um perfil do policial militar, do exército, para a escolha da população que tem um livre-arbítrio. Agora, o que não pode acontecer é nós inviabilizarmos os militares, policiais militares, e a intenção do governo federal é inviabilizar o militar da ativa. Qual o propósito disso? É porque nós apoiamos o Bolsonaro na eleição passada? E nós apoiamos o Bolsonaro porque nós não gostamos de coisa errada. 99% dos policiais militares, não só de Mato Grosso, mas do Brasil, apoiou sim Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? Que nós somos contra essa liberação das drogas, porque nós estamos vendo como as famílias ficam reféns. Nós somos contra a questão também do aborto. Nós somos contra essa proteção, essa legislação voltada ao bandido. Existe um conceito que é uma doutrina, né? É uma doutrina, não é uma lei, mas se chama fruto da raiz envenenada. Que toda a ação, se não tiver uma legalidade no início, ela em segunda instância, revertida. E às vezes o policial é apenado. Vamos exemplificar aqui. O policial militar tem uma denúncia anônima. Olha só, a denúncia anônima, Igor, ela não é aceita pelo Código Penal, ela não é aceita pelos tribunais superiores. Então, se você aí que mora na sua casa e vê uma boca de fumo do lado da sua casa, se você fizer uma ligação anônima no 190 ou no Disque Denúncia da polícia, ou ver uma viatura e falar, ali acabou de chegar 10 quilos de cocaína, e o policial militar for abordar e encontrar os 10 quilos, ele vê os 10 tablets, e ele relatar isso no boletim de ocorrência, essa ocorrência, essa situação, ela não vai prosperar, porque essa denúncia anônima não é aceita como prova. Então nós estamos tendo uma troca, uma inversão de valores. E esse policial militar que fez essa abordagem, que apreendeu essas 10 tabletes de cocaína, ele vai ser responsabilizado e vai responder e vai ter que pagar advogado. Então, Becão, por que eu vim para a política? Porque eu estou, assim como cidadão de bem, indignado, assim como todo policial militar. Nós estamos aí sofrendo. A polícia militar hoje não pode mais abordar pessoas nas ruas. O policial militar, em situação de eleição, não pode realizar abordagens, porque é preciso. E nós estamos vendo todo um cenário social sendo degradado e os nossos valores escorrendo pelas nossas mãos. Então, sou sim um policial militar. Esse sentimento que o policial militar, vou carregar ele para a Câmara dos Vereadores. Esse sentimento de indignação do policial militar, eu carrego sim em mim, e eu vou discutir isso de forma muito tranquila com os outros vereadores para sensibilizá-los, e eu defendo sim a participação de policiais militares, policiais civis, toda a área da segurança pública no pleito eleitoral também sendo candidato, para que a população escolha qual é o perfil para que atenda e consiga resolver os problemas sociais.
Vereador, a gente tem ali uns 2 minutinhos ainda antes da nossa pausa. Queria que o senhor aproveitasse essa reta final aí também para tocar em algum ponto que a gente não tem abordado e responder também ao Oscar Kennedy. Ele diz a prioridade inicial do senhor na legislatura que está por vir aí. Já agradecer a participação do senhor aqui conosco. O Oscar quer saber qual é o projeto que o senhor tem como prioridade para o início do mandato. Para o início do mandato, a gente tem que discutir as questões da autoproteção social. O que é isso? Nós implementamos muito bem no bairro aqui chamado Santa Rosa. E vocês, os ouvintes também, Igor, Camila, se buscar na memória, há alguns anos atrás, era um bairro onde as pessoas não queriam morar. Você tinha ali a questão imobiliária depreciada, imóveis sendo vendidos abaixo do preço, do valor venal. Hoje, para você encontrar um estabelecimento ali, é muito difícil. Então, houve uma valorização do comércio. Então, o conceito de autoproteção, que é a própria comunidade fazer a gestão da sua proteção com acompanhamento da segurança pública, é a principal pauta, é a pauta número 1 do Tenente Coronel Dias, na Câmara dos Vereadores. Obviamente, eu tenho uma pegada também social, porque eu gosto disso. Isso está na minha essência, vim de projeto social na região do CPA, do futebol. Mas eu vejo hoje, com a problemática da violência, a gente tem como contribuir com as unidades da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, fortalecer esses projetos e ampliar, considerando a comunidade escolar, os líderes sociais das regiões, colocando à disposição desses agentes políticos nos bairros, esses espaços junto a essas unidades e tendo recurso, dando estrutura para que junto com essas polícias, junto com o órgão de segurança pública, conceitue junto a esses jovens. Então, eu vou fortalecer muito e vou discutir muito, ampliar junto ao prefeito, junto às ações sociais da prefeitura, a essas localidades e a esses órgãos. Então, são 2 aspectos que eu vou atuar muito. Quero agradecer aqui a oportunidade ao meu amigo Igor, Camila também, a todos os ouvintes aqui, a todo policial militar, a todo policial civil, penal, todas as pessoas da área da segurança pública, todas as pessoas que me ajudaram nisso, a todo cuiabano, a todo mato-grossense. Nós vamos criar aqui alguns conceitos junto a Cuiabá para que a gente consiga vislumbrar perspectiva melhor para a nossa região, para a nossa cidade. Conte comigo. Meu primeiro ano, né? Estou aprendendo ainda a fazer política, né? O sentimento ainda é de policial militar. Eu acho que não quero perder essa essência. Deus me mostrou esse meu caminho. Eu tive muita dificuldade para entender isso. E realmente, essa questão de ser político foi só de última hora, né? Eu decidi isso aqui só em abril, depois de fazer muitas orações. Quero mandar um abraço também à minha Igreja Católica, a Ancheivos, que me mostrou esse caminho também. Agradecer às pessoas que me colaboraram com essa campanha de muita energia, muito meteórica. Foram apenas 5 meses de campanha, mas nós tivemos aí 3.659 votos, que eu vou honrá-los, mas também agradecer a toda a comunidade cuiabana, me colocar à disposição de todos vocês para que a gente consiga, daqui a 4 anos, entendemos que nós avançamos enquanto sociedade e encontrarmos uma Cuiabá melhor cuidada, mais segura e também que nós tenhamos mais orgulho do local aonde nós vivemos. Obrigada, vereador. Queria agradecer também a tua assessoria que está aqui conosco. Obrigada pela companhia. Desejar um 2025, né, de muito sucesso e certamente a gente terá outras oportunidades para conversar por aqui. Agora a gente